Bota aí o Tarcísio, tá? O Republic, o ótimo perfil de notícias do Twitter Republic, tem um Republic de República, ou de República Francesa, botou: Jair Bolsonaro justifica interlocutor porque resiste a apoiar Tarcísio de Freitas como candidato à presidência em 26. Ele aperta a mão do inimigo. E é um post, inclusive, que foi dado um RT pelo engenheiro Léo, pelo nosso grande amigo engenheiro Léo, que mandou: para o Bolsonaro, a única opção é Bolsonaro. Vamos lá. Amigos, a primeira pergunta que devemos ter é: faz sentido o Bolsonaro, né, como colocou o engenheiro Léo, pensar que um Bolsonaro ou ele, Jair Bolsonaro, é a única alternativa? E vocês vão ver uma resposta muito estranha da minha parte. Sim, faz todo sentido e na verdade é a única opção que o Bolsonaro tem. E eu digo mais, eu acho que ele deveria fazer isso. Eu acho que o Bolsonaro está certo em fazer isso. E nisto começa a nossa live. A natureza do Bolsonaro nunca foi a de um homem construtor de grupos. O Bolsonaro não tem perfil empreendedor, o Bolsonaro não tem um perfil criativo, o Bolsonaro sequer tem um perfil de liderança política, tá? Então, o Bolsonaro não construiu algo, que nós podemos dar o nome de um partido político, um movimento político, sequer uma estrutura de pessoas, vamos dizer, uma estrutura orgânica de pessoas em prol de um conjunto de ideias e objetivos. Não. O Bolsonaro construiu, e não ele, tá? Basicamente, especialmente seu filho Carlos e depois todo mundo que se acoplou ao redor, ele construiu algo chamado bolsonarismo, tá? E isto não é um movimento político orgânico. O bolsonarismo é um movimento semi-messiânico de caráter eleitoral, tá? Absolutamente vinculado à figura do Jair. E aí, ela se enquadra, tá? Tem um pouquinho de culto, mas não é exatamente um culto. É um elemento de vamos dizer, um messianismo político pragmático vinculado a uma ação política, quando posta na prática, em grande medida pouco revolucionária, por mais que ele tenha tentado dar um golpe de Estado. Ou seja, o Bolsonaro daria um golpe de Estado porque o Bolsonaro precisa ficar no poder, não porque o Bolsonaro tem grandes objetivos que alterem a nossa realidade. Vocês entendem isso? O golpe do Bolsonaro era sobre manter o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro só queria estar no poder. O Bolsonaro, quando no poder, não sabe o que fazer no poder, tá? Existe um termo, por favor, se coloquem, vai vir palavrão, então aviso, se você tem crianças aí na sala, se tem uma senhora de idade, tenham cuidado que eu terei que usar um palavrão aqui, mas existe um ditado lá do interior de Portugal, meu avô usava, aí meu pai usou, e eu acho engraçado porque é muito legal, que veio um palavrão agora: para o mal foder, até os cu atrapalham, né? Para o mal praticante do sexo, até a sua bolsa escrotal atrapalha. No sentido de que não adianta botar o cara no poder, porque lá mesmo ele não sabe o que faz. Então o Bolsonaro, como ele não é um movimento baseado em objetivos, ideias, nada, o Bolsonaro é um movimento baseado em... O bolsonarismo é um movimento baseado em Bolsonaro. Logo, ele chega no poder e o objetivo da sua chegada ao poder é a permanência dele no poder. Pra quê? Não se sabe. Mas tudo que o Bolsonaro queria fazer é permanecer lá, sendo amado. O Bolsonaro tem um lance de ser amado, porque todo movimento bolsonarista é sobre amar o Bolsonaro, amar e acreditar no Bolsonaro. É uma ligação muito louca, porque se você explicar para um bolsonarista, tá, um eleitor bolsonarista, o que o Bolsonaro fez, o que o Bolsonaro representa para eles vão citar uma série de valores, por vezes etéreos, e aí objetivamente eles vão falar que o Brasil vai ficar melhor tendo o Bolsonaro lá. Se a gente olha e bota no papel, comparar ele com o governo anterior e ele com esse governo merda de agora, números de economia, emprego, etc., você vai ver que salvo um negócio aqui, outro ali, um fez mais uma reforma aqui, o Temer faz mais reforma aqui, o Lula apresentou nos 2 primeiros anos uns números de PIB artificiais, mas um pouco melhores, o Bolsonaro vai apresentar números no final do mandato dele de PIB, você vai estar na mesma lenga-lenga, só que um bolsonarista vai dizer que ele vivia melhor sob o governo Bolsonaro. Ele vivia melhor porque ele se sentia representado nessa conexão líder e liderado. Então o bolsonarismo não é sobre ideias, não é sobre projeto, não é sobre um grande objetivo, não é sobre uma visão de Brasil, é uma visão de Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele não tem uma visão de Brasil. Na verdade, a visão de Brasil dele é ele estampado na bandeira do Brasil. Então você tem que se vincular a ele. E o Brasil estará melhor conquanto esteja lá o Bolsonaro nos governando, ok? É importante fazer esse tipo de definição. É igual quando eu estava explicando o negócio do político não é funcionário seu e tal. São as definições que a gente precisa ter para entender o conceito do Bolsonaro. O Bolsonaro não é radical. O Bolsonaro nunca foi radical. Um cara que foi um deputado federal inútil por mais de 20 anos, radical não pode ser.
Por mais que você fale, poxa, mas ele tinha uns discursos radicais, umas entrevistas radicais nos anos 90. Poxa, tinha umas entrevistas em que um cara que não causaria dano a nada, que era um deputado inútil de um partido do Centrão, ele falava lá umas atrocidades que ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Depois ele passou aí num programa lá da Luciana Gimenez, também falava umas coisas, ninguém dava bola. Aí depois passaram da bola, então logo ele se torna, né, um cara passível de vencer eleições. Ele, portanto, quando teve meios de ação pra atuar, ele nunca fez nada. O máximo que ele tentou fazer, o máximo de radicalismo que o Bolsonaro teve, radicalismo, foi aí sim tentar arquitetar junto com o time de aloprados dele um golpe que manteria ele no poder. E se ele tivesse ali no poder, a única coisa que ele faria seria tomar ações, talvez violentas, para sustentar ele no poder. Nada além disso. Nada além disso. Mas, do ponto de vista das ideias e do que ele sonha, do que ele vê o Brasil como uma potência, ele não consegue imaginar. Existe um problema, portanto, de imaginação. Dei toda essa volta para vocês entenderem o quê? Que não faz, já que ele não tem um projeto de Brasil, por que diabo ele tem que apoiar outro cara que não ele? Vocês entenderam? Entendeu isso, Rizzo, ou não? Sim. Não faz sentido. Ah, não, o Tarcísio é herdeiro dele. Herdeiro do quê, cara pálida? O Tarcísio é herdeiro do quê do Bolsonaro? Em que sentido o Tarcísio herda um conjunto de ideias do Bolsonaro? Que ideias? Que visão de Brasil? O que o Tarcísio pretende fazer caso vença a eleição a partir de 2027, que estava nos planos do Bolsonaro? Vocês já ouviram falar? Prestem atenção. Se você olha com carinho, não tem nada. O Tarcísio, portanto, é herdeiro de outra coisa. Vamos ver nos comentários. Do que o Tarcísio é herdeiro, portanto? Do que o Tarcísio é herdeiro, galera? Vamos ver o primeiro a responder. Vamos lá. Das bolas do mito, do gado do eleitor. Do eleitor, acertou o cara que falou do eleitor. O primeiro que falou do eleitor. É isso. O Tarcísio seria um herdeiro apenas do eleitorado do Bolsonaro. Sendo um herdeiro do eleitorado do Bolsonaro, eu não tô vendo onde o Bolsonaro tá ganhando nisso. O Bolsonaro se tornaria um cabo eleitoral de um cara que ficaria com o seu ativo, que é o eleitor. Logo, qual o sentido disso pro Bolsonaro? Outro ponto. O Tarcísio já existia na política antes do Bolsonaro. O Tarcísio era um cara ligado ao Centrão, que trabalhou nos governos do PT, depois no governo do Temer, e depois no governo do Bolsonaro. E agora no próprio governo de São Paulo, em que ele governa com o Centrão. Não acho que faz um mau governo. Não faz um governo brilhante. Não faz um mau governo. Ele faz um governo ok, como também foi ok o governo do Dória. Como também foi ok os governos anteriores. Tem alguns pontos bons, tem algumas reformas boas. Em geral, São Paulo é muito mais bem administrado do que os outros estados da federação. E ele cumpre um bom papel nisso. Tem um bom secretário de segurança, que é o Derrite. É isso. Ele é um bom governador, como outros governadores de São Paulo antes dele foram bons também. Talvez seja um pouquinho melhor? Sim, na margem um pouquinho melhor. Tá, a régua de São Paulo, em geral, em termos de governos estaduais, ela é um pouco mais alta. Tá? Você dificilmente vai achar os governadores nos níveis dos governadores de São Paulo, graças a Deus. A burocracia de São Paulo, a burocracia do estado de São Paulo também é uma burocracia melhor. Tem uma, vamos dizer, uma continuidade de políticas públicas, como nós nunca tivemos um governador de esquerda aqui, que fazem com que, vamos dizer, dos anos 90 até hoje, as políticas tenham continuidade. Por bem e por mal. Mas a continuidade beneficia, né? Então essa continuidade, o Tarcísio se beneficia dela, e nós, como um todo aqui no estado de São Paulo, nos beneficiamos. Mas o Tarcísio é isso, é um cara do Centrão, que sendo presidente da República, se ele ganhar a eleição, e eu espero que o candidato da missão não deixe ele ganhar a eleição, ele vai fazer um governo, vamos dizer, de consenso com o Centrão, com o STF, sim, e vai ser um governo um pouco pior do que o governo que ele faz em São Paulo, porque a federação é bem mais difícil de administrar, contando com o beneplácito dos mercados. Então, o mercado financeiro vai apoiar ele, como apoiou o Bolsonaro. Lembre-se disso. O Bolsonaro teve, durante boa parte do governo dele, apoio direto do mercado financeiro. No final, o mercado financeiro desembarca e apoia o Lula. E aí o Lula conta com o beneplácito do mercado financeiro um pouco, depois o mercado financeiro larga a mão, e o Tarcísio já conta com o beneplácito do mercado financeiro. Então ele vai governar com o mercado financeiro, ele vai governar com o STF, ele vai governar com o Centrão. É uma grande coalizão? Uma grande coalizão. O que essa coalizão significa? Que ele vai ter alguns instrumentos para tentar, do ponto de vista econômico, debelar a crise econômica, e do ponto de vista da segurança pública, que vai ser um tema, tá na cara que esse tema vai pautar a próxima eleição, ele vai tentar tomar algumas medidas um pouco mais duras. Mas nada, por conta do desenho de aliança que ele está fazendo, nada muito revolucionário.
Nada muito revolucionário. Então, por não ser nada muito revolucionário, ele não vai resolver, na prática, nenhum problema. Ele vai enxugar um gelo daqui, reforma um pouquinho dali, cede um pouquinho a colar. Agora, ele vai mexer no orçamento secreto e na dinâmica da administração dos estados e dos municípios ao redor do Brasil? Não. Por quê? Porque ele é do Centrão. Ele vai fazer algo realmente como uma guerra ao crime organizado? Não. Não. Ele, do ponto de vista de uma série de reformas profundas do Estado brasileiro, ele vai entrar no cerne da questão? Não. Ele nem pode. Qualquer coisa que ele faça, ele perde a coalizão. Ele com certeza vai ter um vice-presidente. Se não for a Michelle, eu acho improvável que seja a Michelle, tá? Porque eu acho que ele vai pro PL. Se ele for candidato a presidente, ele vai pro PL. Ele vai ter um cara do Centrão como vice. O Diego até falou, e com a mídia também, que já parou de bater nele, é isso. Então, o candidato do centro, igual tentaram desenhar o Alckmin em 2018, o candidato do centro, com apoio de todos esses blocos, é o Tarcísio, entendeu? E o Bolsonaro percebeu isso. Tarde, mas percebeu. E como ele tá vendo que as coisas estão se encaminhando pro Tarcísio, e recentemente, não sei se o Rizzo consegue levantar aqui, houve um evento do Tarcísio com o Derrite, em que ele quase meio que se coloca como líder nacional da direita, tá? O Bolsonaro, que vive de administrar a marca Bolsonaro, pegou. Bolsonaro, ok, entendi o que está acontecendo, tá? E o Bolsonaro vai pra cima. O Bolsonaro, ele é muito imprevisível nisso, né? Se ele sentir que ele não terá prestígio no jogo e que ele vai ser usado como uma bandeira eleitoral, ele vai ficar puto. E olha a ironia do destino. Prestem atenção, olhando aqui pra câmera, olha a ironia do destino. Talvez, se preso, o Bolsonaro vai se sentir como os presos do dia 8 para ele próprio. Ué, como assim? Veja, ele utiliza os presos do dia 8 como bandeira política para se autopromover. E aí pode ser que ele veja o Tarcísio se utilizando do Bolsonaro como bandeira para ele se promover em termos eleitorais. Ó, maior das ironias, né? Ele pagando, vamos dizer, ele pagando do próprio veneno, né? Ele pagando o preço nele próprio daquilo que ele costumou-se a fazer com os outros. Porque o Bolsonaro se acostumou a usar, descartar e depois ser usado quando conveniente como bandeira eleitoral. Agora, pode ser que o Tarcísio faça isso com ele. Olha como a vida pode ser irônica. Já pararam pra pensar? Como a vida pode dar voltas ali, né? Veja a matéria, o Rizzo levantou aqui, né? Tarcísio e Derrite tem noite de pré-campanha com líderes da centro-direita e recado a Lula. Isso foi quando? 3 dias. Quinta-feira? 4 dias, isso. Houve um evento, você deve ter visto, né? O governador de São Paulo e seu secretário Derrite protagonizaram um evento com área de campanha durante festa de filiação do seu auxiliar ao PP. Derrite foi explícito ao se colocar como candidato ao Senado, justificando que esse é o motivo do retorno à legenda. Já Tarcísio, apontado como possível presidenciável no próximo ano, disse que o grupo de dirigentes partidários que os acompanhava estava unido e que quer fazer a diferença. Uma coisa importante que não pode passar despercebida é que o simbolismo a quantidade de liderança que nós temos. Basicamente, assim, o Tarcísio está comemorando que está fechando o centrão ao redor dele. E assim, ele não está errado. Para a imaginação do Tarcísio, para a imaginação de administração do Brasil que ele tem e tal, faz sentido isso. Ele não está errado na lógica dele. Não estou falando que isso é melhor porque a gente precisa fazer pro Brasil, mas ele não está errado na lógica dele. Ele está se preparando com uma coalizão forte para enxugar gelo, mano, bem pra caralho. 2027, 8, se ele ganha 27, 28, 29, 30, ele vai tentar enxugar aquela crise lá com todos os instrumentos clássicos que todos os presidentes da democratização tiveram. Governa com o centrão, oligarcas juntos, cede aqui, cede ali, faz sempre meias reformas e vai empurrando a coisa com a barriga. É isso que ele vai fazer. Tá? E aí, ele rolou esse evento, tal, o evento basicamente que pegou a turma do PL, republicanos, e do PEPUNI. Você sabe o que é o PEPUNI? Não. O que é o PEPUNI é o nome informal para a união do União Brasil com o PP, né? O pessoal tá falando que é União Progressista, então vai dar um nome, mas na prática eles chamam de PEPUNI, tá? Então o PEPUNI juntou a sua turma com a galera ali do Republicanos e eles estão ali sonhando, né, em repartir o Brasil entre eles. E quem fica com o Estado de São Paulo? Quem fica com o Senado? Quem fica com o presidente? Esses caras, eles estão um pouquinho correndo na barriga que eles acham que só de se unirem eles já levaram a eleição presidencial e vários estados, senhor Rafael Almeida Rizzo. A sensação desses caras que é a União Brasil, PP, Republicanos e PL é que o jogo já tá garantido. Basta eles se juntarem, ainda puxa o PSD do Kassab e acabou a brincadeira. E aí esse evento teve isso.